estar aqui, gratidão pela presença especial de todos, em especial, claro, a minha família, meus pais que estão presentes. E antes de iniciar com o estudo, eu gostaria de compartilhar com todos o motivador, né? O motivador pela escolha do auxílio do Reiki no processo do morrer. Escolha essa que veio através de atendimentos clínicos, dentre os quais de uma pessoa próxima, de uma pessoa especial que passou por estágio, né, de luto, passou por luto após perda familiar. Passou pelos 5 estágios da morte, associado aos estados emocionais. E como objetivo desse estudo bibliográfico, ele é abordar os benefícios do Reiki nos 5 estágios do processo da morte e do morrer, associado à cura emocional, pelo qual pacientes em fases terminais passaram e relataram em entrevistas aos profissionais de saúde, aos reikianos e cuidadores, que com compaixão a todos os seres, com amorosidade e dedicação, através da prática diária do Reiki, promove os cuidados, a prevenção à vida. O que é o Reiki? O Reiki ele surgiu no Japão em 1922 por Mikao Usui e constitui-se em 2 kanjis, Rei e Ki. O Rei, universal, sabedoria que vem da fonte. Ki, energia vital ou prana, que flui em todos os seres vivos, a energia que dá vida ao corpo. O Reiki é a energia universal de vida. Trazendo um pouco do Reiki como tratamento, segundo Sensei Usui, ele explica que o Reiki, ele é um método psíquico, não é um método psíquico de cura, nem uma terapia corporal. Quando você toca uma pessoa com as mãos de Reiki, não está tocando apenas o corpo, mas a essência imortal. Trabalha ao mesmo tempo com o presente, o passado e o futuro. A alma se purifica dos hábitos, voltando a conectar-se com o céu e a terra. Segundo Magalhães, o terapeuta, ele não leva apenas Reiki à pessoa, ele leva dignidade, alegria, bondade, compaixão e amor universal. O seu coração deve estar pleno e sua prática deve estar centrada no desapego. O Reiki surge como uma resposta natural, não manipulativa, atuando no indivíduo em seus vários corpos, físico, mental, emocional e espiritual. E sua aplicação se faz através da imposição de mãos. O Reiki, ele está inserido, segundo o Ministério da Saúde, como práticas integrativas complementares, o PIC, que propicia a prevenção e a recuperação à saúde. Segundo o Coutinho, no estudo, ela relata que é importante que o terapeuta Reiki, ele tenha a atenção ao caminho que conduz à terapia Reiki, nem para um campo médico, nem para uma área mística ou religiosa, muito menos interferir nas recomendações médicas. O Reiki, ele na cura física,
o corpo, ele perde muita energia por vários fatores. E diante desses maus hábitos físicos, pode ser emocionais e mentais, tensão, estresse, ansiedades e poluições, toxinas diversas podem alojar-se em determinados locais do organismo e podem manifestar-se ou acumular-se no corpo, por exemplo, nas articulações, nos órgãos internos, na cabeça e nas zonas problemáticas. E quando a pessoa recebe a sessão de Reiki, de forma natural, o corpo ele reage ao receber a energia positiva do Reiki, pois estimula a capacidade autocurativa do próprio organismo. O corpo ele recebe a energia Reiki na medida e de acordo com as necessidades do próprio organismo do receptor, sem qualquer contraindicação. Agora, com relação aos mecanismos de ação do Reiki, a cura física ela pode ser observada a partir dos mecanismos de ação do Reiki, que são aqui alguns dos principais, no caso, o relaxamento, sem qualquer indução verbal, com a aplicação do Reiki pela imposição de mãos. Promove-se uma diminuição dos ciclos das ondas cerebrais. O Reiki também, ele traz ação para o aumento da frequência vibracional. O Reiki, ele sutiliza qualquer estado vibracional mais denso ou dissonante, aproximando-o com a originalidade ou natureza do ser divino que somos. Ele proporciona a desintoxicação. No caso aqui, as doenças e toxinas, elas estão diretamente relacionadas. Quanto mais toxina no corpo, mais o corpo se desgasta para a eliminação e o acúmulo tóxico leva às doenças. Os processos de limpeza e purificação acontecem naturalmente, quando o Reiki começa a fluir pelo corpo, pelos canais energéticos. E para haver cura, o sistema precisa produzir a eliminação das toxinas. Essa ação do Reiki, ela também está na energização. No caso, o Reiki, ele dá energia, ele aumenta a disposição, a vitalidade. É como recarregar as baterias. Desta forma, favorece a recuperação de qualquer estado de desgaste e cansaço. Esse mecanismo também, ele se encontra no desbloqueio do fluxo de energia. Podemos imaginar como um rio. Quando tem o fluxo interrompido por obstáculos, por exemplo, ele vai gerar excesso de um lado e falta de outro. Os fluxos no corpo, ele precisa desses canais desobstruídos. O Reiki, ele restaura, ele regenera, ele traz o retorno ao equilíbrio. Esse equilíbrio em todos os sistemas, seja ele físico, mental, emocional, espiritual, entre outros. O estado de equilíbrio é um estado de bem-estar e de plenitude. Esses mesmos mecanismos de ação do efeito do Reiki na cura física, ele também é aplicado no Reiki na cura emocional. E segundo o Dr. Mikao Usui, as doenças e os sofrimentos têm origem na mente. E para curar a mente, Mestre Usui ensinava os seus alunos dois recursos. No caso aqui, o Gokai, como modo de vida, e o Sei-Reiki, como recurso terapêutico. O Reiki, ele promove a liberação e dissolução dos bloqueios físicos, esses bloqueios emocionais e bloqueios energéticos. E podemos entender que
Os bloqueios emocionais, ele pode, na verdade, a gente pode compreender como sendo todos os núcleos de resistência. E quais seriam esses núcleos, né? O medo, a preocupação, os traumas, as crenças limitantes, a raiva, a mágoa, são os padrões cristalizados, né? E o Reiki surge como uma filosofia de vida para a melhora do corpo e da mente, visando muito mais do que apenas a cura do corpo físico, que é apenas parte desse processo. Entendendo um pouquinho mais aqui, o que seria o Gokai, né? Na parte ainda emocional, o Gokai quer dizer regra de conduta do Reiki, isto é, os 5 princípios do Reiki. Segundo Mikao Usui, a arte secreta de convidar a felicidade, a medicina espiritual para todos os males. E segundo Mikao Usui, recitar os 5 princípios conduz à melhoria da mente e do corpo. Ou seja, primeiro temos que curar a alma, para depois curar o corpo. Quando a alma encontra um caminho saudável da integridade, o corpo se cura sozinho. O Reiki é a arte de viver e de curar. Segundo Peter, alcançando a harmonia, encontrarás o equilíbrio, mesmo perante desafios da vida e da morte. E como segunda recomendação do Dr. Usui, o Sei Reiki, que é o segundo símbolo do Reiki, e é usado no tratamento da cura mental e emocional, ou seja, no tratamento dos maus hábitos. E por meio do Reiki, a alma se purifica dos maus hábitos, voltando a conectar-se com o céu e a terra. Quando a pessoa recebe uma aplicação de Reiki, quando se utiliza o símbolo Sei Reiki, ele pode atuar no receptor da seguinte maneira, alcançando os níveis mais profundos da psique, inconsciente e subconsciente, harmonizando os estados emocionais e mentais, seja a curto, médio e longo prazo, elimina bloqueios, dilui crenças e padrões negativos, harmoniza a energia do ser, equilibra os centros vitais e suas funções psicológicas e de consciência, reorganiza ideias e padrões. Aqui eu trago um pouquinho a tanatologia e a colotanásia, a morte bela. Ela está relacionada com os estudos, né, feitos com a doutora Kubler e a doutora Arantes, né, aonde esses temas estão correlacionados. E o que é a tanatologia? Provém de Thanatos, morte, e logos, estudo. Portanto, é o estudo da morte e do morrer. Assim, a tanatologia é a ciência da vida e da morte, que visa entender o processo do morrer e do luto, e humanizar o atendimento aos que estão sofrendo perdas graves. A colotanásia, a morte bela, tem como objetivo melhorar a qualidade de vida dos pacientes no período de vida que lhe resta. E a ortotanásia, morte correta, é a forma significativa de transformar sem sofrimentos os seus últimos dias.
O trabalho que a doutora Kubler fez em seus estudos, assim como a doutora Arantes, ela está ligado com esse processo da morte e, ao mesmo tempo, aos cuidados paliativos para o bem-estar e melhora da qualidade tanto dos pacientes quanto dos seus familiares. E os 5 princípios da morte, ele traz, a doutora Kubler, ela fez entrevistas a pacientes que receberam diagnósticos de doenças graves, e ela nos diz, com amor incondicional, a morte pode se tornar uma experiência pacífica e até transformadora para os que para os que a enfrentam, no caso, os pacientes, e para seus cuidadores. E Kubler, ela identificou 5 estágios no processo do morrer, que são a negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação. Tem como objetivo de melhorar o tratamento dos pacientes em fases terminais, do entendimento e acolhimento. Ela destaca a importância da escuta, das reais necessidades dos pacientes, dos cuidados nos estágios da morte física. Em entrevista, ela aborda essa importância da escuta e, ao mesmo tempo, ela aborda como que eles gostariam de ser tratados e o que eles sentiam, que muitas vezes está relacionado com os próprios atendimentos, né, de outros profissionais, tanto da saúde quanto aos reikianos. Doutora Arantes, ela traz-nos uma pergunta. Mas onde a morte está de verdade? O desafio de fazer uma pessoa se sentir viva não é negar o processo de morte, e sim estar presente, seja vivenciando ou trabalhando, é saber quem somos, o que estamos fazendo ali e como faremos para que aquele processo seja menos doloroso possível. É saber qual a nossa capacidade de transformar a forma como aquela pessoa se vê. Um fardo, um peso, um mar de medos e arrependimentos ou em algo de valor. Não morremos apenas no dia da nossa morte. Morremos a cada dia que vivemos, conscientes ou não de estarmos vivos. Ela também associa aos cuidados paliativos a qualidade e a melhora na qualidade de vida desses pacientes. Aqui um ponto-chave do estudo é o auxílio do Reiki, né, os benefícios dos 5 princípios do Reiki nos 5 estágios da morte. O mestre Usui, ele orienta que 2 vezes por dia, em meditação, recitar os 5 princípios do Reiki para melhora Travou. cura sozinho. A pessoa cura seus próprios hábitos e males, fortalecendo sua alegria de viver e a de todos os demais, e vive sua vida até o fim e em paz. Aqui o mestre Usui, ele quer nos
trazer uma abordagem quando eu recito várias vezes, repetida, os 5 princípios, eu trabalho padrões mentais, padrões energéticos, padrões emocionais. E o que eles podem auxiliar no benefício dos 5 estágios da morte. Quando o homem vive de acordo com sua integridade humana, em um caminho de condutas e práticas diárias, com base nos 5 princípios, a alma e o corpo se unem para uma vida pacífica, de paz e felicidade. Conduta que proporciona à pessoa a cura de suas próprias enfermidades. Ou seja, recitar os 5 princípios para a melhora do corpo e da mente. Inicio agora com o primeiro estágio, que é a negação. Quando a pessoa se depara com o começo de uma doença ou a perda de um ente querido, a negação está ligada à não aceitação da realidade iminente, estado de insatisfação. Nesse estágio, o sofrimento é pior do que a morte. Pode se manifestar na revolta e na sensação de ser traído, abandonado pela vida, por Deus e até pela pessoa que partiu. Esse estágio da negação, ele também pode estar associado com a forma com que a pessoa recebe a notícia da doença ou a perda de um ente querido. E associando aos 5 princípios, quando nós recitamos só por hoje, não se preocupe, pode aplicar-se perfeitamente nesse caso. A preocupação resulta da sensação da separação da totalidade do universo. Recitar esse princípio proporcionará harmonia e o equilíbrio para consigo e com o meio que o rodeia. A internalização desse princípio traz a confiança, a entrega ao fluir da vida. Como segundo estágio, a raiva. A raiva é um efeito de mascaramento das emoções, ressentimentos e amarguras. A raiva é essa que se propaga em todas as direções e se projeta no ambiente e em seu entorno. Pode ser racional ou não. Qualquer expectativa frustrada pode desencadear a raiva. Segundo o levantamento no estudo da doutora Kubler, ela relata que os pacientes que melhor reagiram são aqueles que foram encorajados a extravasar suas raivas, de falar dos seus temores. Ela nas entrevistas, ela intermediava o que os pacientes relatavam. Ela muitas vezes não era nem essas emoções mascaradas, a família não sabia, então ela compartilhava com pessoas próximas da família, e o estado desse paciente é o que ela levantou. Os que realmente tinham melhor, os que reagiram melhor, foram aqueles que foram encorajados a trabalhar essas emoções. A internalização do princípio do Reiki, quando recitamos só por hoje, não se zangue. Pode trazer imenso benefício nesse estágio. Traz a possibilidade de se harmonizar com os fatos tal como são. Traz a possibilidade de ficar em paz consigo e com sua história, mesmo diante na saúde do corpo e da mente, e assim amenizar o sofrimento.
Como terceiro estágio, a barganha. Nesse estágio, sente-se desamparado e vulnerável ao momento de se tentar negociar, implorar para mudar aquela situação, na tentativa de recuperar o controle das demonstrações, sempre com o início da frase "e se", né? E se eu tivesse vindo antes? E se eu tivesse ido ao médico antes? Está ligado também, no caso a pessoa faz promessa, intenções, negocia consigo e com Deus para manter o que é impermanente. Eu compartilho aqui uma abordagem no qual a mãe, ela pede para a filha não deixar, não abandoná-la, porque ela estava doente, né, precisava de cuidados. Na véspera do casamento, ela pede, e a filha, ela desiste de tudo para cuidar da mãe. No entanto, o tempo passou e ela se depara com a fase final da mãe, aonde ela traz justamente essa negociação, né, dessas intenções e promessas e a não aceitação. Aqui fica muito perceptivo esses estágios, ele também está relacionado com os pacientes terminais, pessoas que, né, são doentes, mas também ele está relacionado com as pessoas próximas. Esses estágios também são sentidos por essas pessoas. E como terceiro princípio, quando recito "só por hoje sou grato", se aplica adequadamente nesse estágio. Estar em gratidão significa um reconhecimento das bênçãos divinas que obtemos através de tudo o que recebemos, seja elas boas ou más. Praticar a gratidão significa manter a conexão com a plenitude da vida e a sustentação dada por ela. Compartilhando o quarto estágio, a depressão. Nesse estágio, há um acúmulo dos estágios anteriores, da raiva e da negação, quando se depara com a impotência. Geralmente é o que dá origem à depressão e, ao mesmo tempo, ao silêncio, ao luto. Pode tanto estar ligado à doença terminal ou à perda de alguém, ao negar a morte iminente. No quarto princípio do Reiki, só por hoje, faço o meu trabalho com dedicação, que é fazer o meu melhor, que podemos com as condições disponíveis no momento. Se aplica também a diligência com o trabalho interno de evolução, e o que pode fazer, e o que pode trazer entendimento e alento. Internalizar esse princípio é quando o homem vive de acordo com sua integridade humana, em um caminho de condutas e práticas dedicadas diária. Como quinto estágio, a aceitação. Nesse estágio de aceitação, não significa que a pessoa superou as mudanças, o luto, a perda ou a doença. Nessa fase, há maior compreensão e entendimento do processo natural. Encontra-se uma certa paz e aceitação. Não há mais diálogo interno, insatisfações, revoltas, e sim dá lugar ao desejo de descansar e morrer em paz, para quem vai e entrega para quem fica. Eu relato aqui, em uma das entrevistas, a doutora Kubler, ela, já no estágio final, a paciente realmente não conseguia
trazer essa aceitação. E na entrevista ela relata o medo de morrer. E ela relata justamente qual que era o motivo. Ela queria ser cremada. E quando ela relatou isso, e a doutora Kubler, ela passou para a família, houve uma aceitação do processo dela com relação ao que ela estava passando no momento. E dias depois, realmente, ela fez a passagem. Um processo justamente bem típico da aceitação. O reiki é energia passiva e de amor incondicional. Atua da melhor forma em todos os sistemas, conforme aquilo que é possível para o receptor. Pode auxiliar no próprio processo de passagem, proporcionando a paz e a tranquilidade para uma transição serena. Aqui o quinto princípio do Reiki: só por hoje, seja gentil e bondoso. Abre para a amorosidade, para com todos os seres vivos, começando por si mesmo. Segundo Magalhães, o Reiki, enquanto terapia, ele proporciona um estado de paz interior, que promove a capacidade do indivíduo gerir suas emoções ao enfrentar um tratamento com aceitação, por exemplo. E para finalizar, Kyodakiwa, em japonês, significa só por hoje. Antes de qualquer ação, é estar no aqui e agora, no momento presente, atenção plena. Só por hoje pede uma mente limpa e um coração predisposto para estar plenamente consciente de si, dos outros e do universo. Atenção plena é o que permite entender o que se passa em si mesmo e no outro. Dá espaço e tempo para que as respostas e reações não sejam apenas impulsos, mas expressões de grandeza da consciência, em compaixão e amor incondicional. Só por hoje, pede-se respire, que se vire para dentro e em plena consciência e responsabilidade e traga o melhor para a vida. Quando há um momento para apreciar o vento, uma flor, a sua própria obra estará cumprindo-se o só por hoje. Nesta última ideia, observares e apreciares a tua própria obra. Esta é a base para a aceitação do próprio potencial incrível e possível de compartilhar com todos. Só por hoje, aqui e agora, ser consciente de realizar-se. Segundo João Magalhães. Ao recitar só por hoje, eu já estou trabalhando os 5 princípios. Para concluir, o presente estudo fica evidente a percepção na forma como a pessoa no processo de morte interpreta e sente cada situação, como um fardo, a negação, um peso, a raiva, os estágios de medo e de arrependimentos, barganha e a depressão, ou em algo de maior valor, sua essência, o amor. O sofrimento no processo do morrer pode estar ligado ao reconhecimento de ter vivido uma vida sem sentido, ou uma vida de autoesquecimento,
uma valiosa oportunidade tanto para o profissional como para o paciente de crescimento e de experiências da existência humana e de sua própria imortalidade. A energia Reiki atua conforme as necessidades do receptor, paciente, buscando proporcionar um estado de equilíbrio. O método Reiki pode tornar a passagem pela vida e seus desafios mais pacífica, mais agradável e menos dolorida. A prática do Reiki como filosofia de vida e como método de cura emocional ajuda o corpo e ou a mente a encontrar o caminho de volta a um lugar de plenitude, dignidade, bondade, compaixão, além de amenizar o alívio da dor e no equilíbrio das emoções de uma doença terminal ou qualquer perda que represente a morte. Obrigada a todos. Ok. Então, para a Márcia e para o Everton, palmas. Para a Márcia e para o Everton, eu não tinha avisado, mas vocês vão receber um conceito em vários quesitos. No quesito título, no quesito resumo, no quesito palavras-chave, na introdução, no desenvolvimento do texto, na conclusão, na clareza da explanação, no uso do tempo e na exposição de argumentos nas respostas, que serão agora. Então, vamos começar. Quem quer começar? Juliana ou Margarete? Para conversar com a Márcia. Juliana? Parabéns, Márcia. Que lindo esse tema. Obrigada. Eu tenho algumas coisas para te perguntar, que eu fiquei em dúvida, e quero te dizer assim, ó, que você com certeza pesquisou isso. A paliatividade hoje é uma das coisas mais estudadas. Não vou dizer mais, né? Mais seria muito genérico, mas é uma das coisas muitíssimo estudadas na medicina, né? Você sabe disso, né? Em todas as áreas que lidam com os pacientes nessas condições de terminalidade e paliatividade. E isso hoje, assim, vamos dizer, nos últimos 5 anos, vem explodindo no Brasil, né? Em termos de formas de cuidado, na reavaliação dos cuidados que nós temos dentro do hospital, que nós temos fora do hospital, com as pessoas em cuidados paliativos. Então, hoje, temos pós-graduação, temos cursos e mais cursos, inclusive o Instituto Elizabeth Koben, que você viu ali, ele que é um dos institutos brasileiros, quer dizer, uma extensão suíça no Brasil, né? Realiza cursos maravilhosos, assim, para todas as áreas. Desculpa, gente, a minha bonequinha está aqui me acompanhando. Então, assim, isso é um assunto fervendo, né? Nós precisamos saber cuidar melhor nos cuidados paliativos. Eu estou falando desde médicos até nutricionistas. Posso dizer que a reavaliação alimentar nesses pacientes em cuidados paliativos é totalmente novo, né? Assim, nós que já temos um olhar mais integral, mais holístico, vamos dizer assim, a gente já consegue ver isso, a gente já leva isso para a nossa própria profissão, né? Mas muitos dos profissionais não têm esse olhar e nem essa sabedoria de olhar para aquele indivíduo na terminalidade ou na paliatividade com esse olhar integral. Então, os profissionais de saúde estão aprendendo a lidar com esses cuidados. E que maravilha é encontrar práticas integrativas complementares como o Reiki já sendo inserido. Na verdade, assim, a gente
já poderia estar trabalhando com isso, e já trabalhamos com isso, né? Você deixa todo dia no seu consultório, Margarete, né? Todo mundo que trabalha com reiki, claro que já recebe isso, mas de uma forma assim tão interessante e sistemática, como você fez essa relação, eu fiquei apaixonada. Que coisa mais linda! Eu nunca tinha feito, e eu trabalho com paliatividade, e eu trabalho com reiki, e nunca tinha feito essa associação tão clara dos 5 princípios, novamente inserido em tudo, em toda coisa, todas as coisas a gente pode inserir os 5 princípios, e você conseguiu inserir nos estágios da doença, no estágio da negação da morte, que é o que a gente mais tenta entender, né, no processo das pessoas. Então, Exato. belíssimo essa correlação. Eu quero te perguntar uma coisa. Você falou ali no início que essa correlação, que você desenvolveu esse tema, tendo em vista os teus atendimentos e a tua observação, não é? Correto. Você não tinha isso não tem referência. Você fez essa correlação, foi isso? E, o tema ele surgiu, não sei se está, deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Como que surgiu o propósito do tema, é isso? Se você achou essa ligação nas bibliografias que você buscou, ou se essa relação foi você que construiu. Essa é a minha pergunta. Ah, sim, não, o estudo ali, da forma que foi do estudo mesmo, do estudo... Doutora Elizabeth? Da doutora Elizabeth, da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, que inclusive eu descobri que também ela dá cursos de cuidados paliativos, E a relação com os 5 princípios? Ela que fez? A doutora Elizabeth. Não, Márcia. A doutora Elizabeth trabalhou os 5 Não, ela fez estágios. A doutora Elizabeth trabalha os 5 estágios. A correlação dos 5 princípios do Reiki com os 5 estágios, ele surgiu através da orientação da Sandesha. É isso que eu queria saber. Sim. Isso é incrível, gente. Isso é incrível. Sandesha, isso tem que publicar. Mais uma vez eu te falo isso. Isso é incrível. Cuidados paliativos. E você fez uma relação maravilhosa, Márcia, dos 5 estágios da negação, né, da doença com o princípio. Fantástico. Parabéns. Incrível. Eu agradeço. Isso tem que ser divulgado, Sandesha. Isso tem que ser divulgado, porque é mais uma ferramenta que a gente pode trabalhar no cuidado paliativo, tá? Uma ferramenta integral. Muito lindo, muito lindo. Parabéns. E só uma observação aqui. Eu não sei se a Margarete conseguiu achar isso, mas eu não achei no teu trabalho a correlação tão direta quanto você deixou na tua apresentação. No teu trabalho, eu não achei essa correlação. Assim. Não está. Não está. Você tem que pôr, porque isso aí é o tchan do teu trabalho. Entendi. É o olhar assim, é aí que fechou o teu tema com a paliatividade. Então, tem que fazer essa relação ali no teu trabalho para ficar bem explícito isso, do estágio de negação com o não se preocupe e assim por diante, como você falou aí na apresentação. Tem que estar descrito no teu trabalho. E isso é a chave. Parabéns, gente. Maravilhoso. Maravilhoso. Eu agradeço a Sandesha também, né, Juliana, porque... Ela é nossa linda. Ela é incrível, assim, ela é incrível. E aí, justamente, claro, é se espelhar na mestre, né? A escolha foi para fazer a formação com ela, estudar, então, não cabe só a mim, gente. Claro, agradeço a Sandesha também, né? A partilhar e orientar para esse processo, né? Então,
compartilho contigo também, Sandecha, por favor. Claro. Ela nos inspira sempre. Sempre. Parte desse entendimento, trazendo então, já que a Márcia abriu isso, vem tanto do conhecimento do Reiki, quanto da minha experiência pessoal com a passagem do meu pai. E eu tive a oportunidade o meu pai teve a felicidade de fazer a passagem dele numa UTI humanizada em Joinville, na Unimed de Joinville. E realmente a equipe era uma equipe com esse olhar para a paliatividade, com amorosidade, com escuta. Então, nós, familiares, fomos muito ouvidos e para vocês terem uma ideia, eu tive a oportunidade de passar a noite inteira com meu pai na UTI, né? E pôr mantras para ele cantar, e a chefe da UTI gravou um pendrive com músicas que ele cantava e pôs no box da UTI. Quer dizer, então, a aplicação dos 5 princípios, ela foi constante ali. Entrega, gratidão, aceitação, enfim. Mas o acolhimento da equipe, o acolhimento dos médicos, ela favorece, então as coisas se complementam, né? Favorece, inclusive, a vivência dos princípios, e, enfim. Claro. Tá, então... E na época, Sandecha, você já conseguiu, na época que você estava vivendo essa situação com o seu pai, a terminalidade dele, você já fez essa relação? Não. Essa clareza veio através do trabalho da Márcia. Perfeito. Perfeito. Até, se me permitir, Juliana, eu passei por esse processo, né? O mesmo que a Sandecha está compartilhando foi justamente, eu não tinha tema, eu sabia, eu tinha um propósito de desenvolver algo, de trazer algo importante para o meio, né? Para a classe reikiana. E aí a abordagem veio justamente quando houve um luto na família, né? Então eu vamos dizer assim, eu acompanhei todos os estágios ali, sabe, do processo de morrer da pessoa, né? Essa pessoa que eu mencionei no início, e correlacionado aí justamente isso que a Sandecha falou, né? Você tem uma vivência, então ele traz uma abordagem assim forte, que para mim foi um desafio e uma responsabilidade de vir esse tema, assim. E um tema realmente forte, a primeiro momento, mas que traz toda uma clareza, tanto de amadurecimento, de um olhar diferenciado, e essa experiência também nos atendimentos, né? Fundamental. Sim. E também essa abordagem de que o Reiki, ele não é só a cura, né, Sandecha? Não é, Márcia? Ele é um auxílio para esse momento da passagem, né? Exato. Eu também tive essa experiência, assim, muito forte. Quando a minha mãe faleceu, a gente tinha 30 minutos, né, de visita, e 15 minutos entravam todos os meus irmãos, e nos outros 15 minutos eu ficava só aplicando Reiki nela. E ela não saiu, e ela faleceu. Mas eu tenho absoluta certeza do impacto que o Reiki fez, tanto em mim, na minha família, aqui dos que ficaram, né? Quanto na passagem de luz que ela teve. Então, o próprio Reiki, nesse momento da morte também, né? A gente sempre fala em energia de cura, energia... Não, é a energia que cura também essa passagem, ajuda essa passagem, né? Então, muito lindo a aplicação de mais uma possibilidade do Reiki, né? Que a gente já vivencia, né? Muito lindo. Parabéns pelo tema, pela escolha, pelas ideias e pela contribuição, porque isso aqui tem que virar um protocolo. Aí, ó, protocolo de atendimento na paliatividade. Maravilhoso, parabéns. Gratidão. Margarete? Oi. Então, em primeira mão, parabéns, Márcia, pelo tema desafiador. Tá? Desafiador. Muito.
A primeira vez que eu vi o tema, o título, eu li o trabalho e fiquei assim, com algumas dúvidas, e depois agora com a sua apresentação, clareou, fecharam-se alguns pontos que eu não havia percebido enquanto eu li, tá? E daí com o explanar, eu fui entendendo, assim, a seriedade, a necessidade do reiki nesse momento, da transição, né, de um estágio para o outro, tá? Assim também como o auxílio aos profissionais da saúde, que muitos não têm ainda esse conhecimento, essa abrangência de quanto o reiki pode alcançar e quanto ele pode ser benéfico no auxílio do paciente, da pessoa que está ali nesse estágio terminal. Tá? Então, é uma semente assim que os profissionais nós já temos a abertura de entrando o reiki como as terapias, né, no SUS, em todos os atendimentos, mas assim, cada vez mais vai clareando para os médicos, os enfermeiros e os familiares, todos que estão ali, como o reiki pode ser benéfico e como ele é esse acalento, esse aconchego, né? Que a gente fala assim, não é cura. É cura. Não é a cura para trazer essa vida material, mas é uma cura espiritual, é uma cura eterna. Um pouco que o reiki ali, ó, que é muito, como diz, muitos momentos, o pouco significa muito, né? Então, eu fiquei, como eu falei no começo, fiquei assim, mas como que ela vai fechar? Como que vai... no princípio, eu não havia entendido lá o título, né? Ela queria expressar como o terapeuta reiki vai aplicar o reiki lá para o paciente, com o familiar, porque o paciente, quando está ali, a grande maioria deles não são reikianos e muitas vezes, muitos nem ouviram falar do reiki, né? Então, essa grande oportunidade da pessoa que está ali aplicando, do atendente, ser essa luz, esse aconchego, tá? Então, parabéns pelo tema. Como eu falei, desafiador. A princípio, eu falei, nossa, como que ela vai dar conta disso? Fiz a mesma pergunta. Deu conta. E, assim, essa relação, tá? Como a Juliana falou, essa relação com os 5 princípios fechou. Acho que aqui está o ponto-chave do trabalho, tá? Porque o restante é fundamento para dar sustentação ao que você veio falar aqui, né? Que, como diz no livro tibetano do Viver e do Morrer, né? Cada vez mais nós temos que estar olhando de frente, encarando e vendo e discutindo as questões da morte, né? Que faz parte da vida, né? E Processo parabéns. natural, né? Sim, só que a gente, como eu disse, é natural, porque pela falta de conhecimento nosso, a negação, a raiva, tudo faz parte do processo, né? Mas quanto mais vir à tona, quanto mais nós discutirmos, quanto nós trazemos estudo sobre isso, nós vamos trazendo discernimento, consciência e podendo tornar tudo isso, como diz aqui, a morte bela, né? Que nós temos alguns preconceitos sobre a morte, né? Tá bem? Então, parabéns, tá? Eu acho que você conseguiu aí atingir o seu objetivo e apresentar o seu trabalho, tá? Parabéns mais uma vez. Gratidão. Muito bom. Obrigada, queridas. Enriqueceu muito mais ainda, né, o assunto. E então vamos para o segundo tema agora. O trabalho do Everton. O Everton vai falar sobre um protocolo que, para quem é reikiano de nível 3, já teve contato, que são as cirurgias energéticas.
Mas eu vou passar a palavra para ele, que ele vai explicar melhor a motivação, o objetivo e o desenvolvimento. Everton, com você. Obrigado. Vamos subir a apresentação. Sandecha, só me diz se está ok? Tá ok. Tá ok. Para mim está. Então tá. Gratidão pela presença de todos, todas, família, amigos, amigas, tribo do Robin Lotus. Gratidão a Sandecha pela orientação, por conduzir, né, esse evento, por conduzir o mestrado. Fantástico, maravilhoso, profundo, né, intenso, transformador. E esse processo começou em 2020, a gente está encerrando agora em 2021, muito feliz e transformado, né? O nosso tema é como realizar a cirurgia energética Karuna sem a interferência do reikiano no processo. Tem muitos que não são reikianos, então eu vou explanar um pouquinho o que significa isso, né? Cirurgia energética, então, é um processo de desobstrução de toxinas e canais, né, que estão obstruídos, canais energéticos sutis. Karuna é o nome de uma tradição, o nome de um povo, né, onde esse conhecimento foi buscado, né. Interferência do reikiano significa sem a interferência emocional, sem interferência mental, né, sem julgamentos, né, no processo de cura. E reikiano, né, para quem não sabe, reikiano é a pessoa que fez o curso de Reiki, que foi iniciado em Reiki, que tem o conhecimento, né, para usar a energia Reiki. Então, a nossa proposta era verificar se existe essa possibilidade, né, de executar a cirurgia sem interferência e como, né, se é que existe essa possibilidade, como faria isso. O tema surgiu de uma conversa, surgiu muito rapidamente de uma conversa minha com a Sandecha. Quando eu falei para ela que eu tinha interesse em fazer o mestrado, ela me perguntou quais eram os assuntos que eu teria interesse em trabalhar, e eu falei para ela, ó, tem um assunto que eu quero trabalhar, que é a cirurgia energética. E ela me perguntou, um bom tema seria como executá-la sem interferência. O que você acha? Eu falei, não tenho a mínima ideia como se faz isso, mas eu vou pesquisar. Então, esse é a motivação, né, do nosso trabalho. Como fundamentos, né, a gente vai apresentar aqui, e o estudo, né, a pesquisa foi feita em cima disso. Como fundamentos, a gente tem o Reiki, o sistema Usui, né, de cura natural, o campo de energia humana, ou seja, a aura, a gente vai falar sobre essas questões, a tradição Karuna, o método Karuna, a cirurgia Karuna, que faz parte do método Karuna, e os atributos do Reikiano. Esses serão os nossos temas, né? Buscou-se, a partir de um estudo amplo desses temas, né, elementos que possibilitem a execução da cirurgia sem interferência mental e emocional do Reikiano. Então, no desenrolar da apresentação, a gente vai encontrar esses elementos. O primeiro assunto, o primeiro tema é o Reiki e o sistema Usui, né? Aqui está uma foto do mestre Usui, só recordando, né, algo que a própria Márcia já comentou, mas só para eu não fugir do meu roteiro aqui, recordando que em 1922, né, após 20 dias de jejum e de profunda meditação, o mestre Usui alcançou a iluminação. E esse fato trouxe para ele os conhecimentos do Reiki, os quais serão apresentados agora e os quais foram compartilhados por ele, né, por meio de um método que ele criou na época, o Reiki Usui Ryoho, e também por meio de uma associação que ele fundou na época para fazer a difusão, o Reiki Usui Ryoho Gakkai. Inicialmente, a definição de Reiki, né? Rei significa energia universal e Ki, a energia vital. Então, Reiki seria energia vital universal.
O processo de conexão e de irradiação dessa energia, basicamente, é esse. A energia espiritual Reiki procede da força criadora, né, de Deus, é recebida por meio do chakra da coroa, né, localizado no alto da nossa cabeça, flui desse chakra pelo corpo até o chakra do coração, e dele para as mãos, pés, olhos e línguas, né? Língua. A gente está focado mais na irradiação pelas mãos, né? Mas o Reiki, essa energia, ela é irradiada também por outros locais, né? Outros chakras. Por esses chakras, o Reiki sai novamente do corpo para fazer o bem, para fazer a cura, né? Para si, o que a gente chama de auto-Reiki, né? Auto-aplicação, e para outros seres, né? Animais, vegetais e situações, eventos, né? E outras questões. A gente pode entender o Reiki em 3 aspectos, né? O primeiro como energia, a energia universal vital. O segundo como um método de cura natural. E como o terceiro aspecto como caminho, um caminho de transformação. A partir do momento que a gente entra no Reiki, que a gente faz o primeiro curso de Reiki, as transformações começam a acontecer. Ele tem 3 pilares, né? O primeiro deles é o Gachô, que a gente trabalhou agora no começo, né? No começo da live, né? O Gachô, depois o Reijin-Ho, onde a gente faz a conexão com a energia Reiki, e depois o Shiryo, quando a gente faz a aplicação, né, da energia. Como simbologia, ele tem 3 símbolos, né? Que são a cor verde, que é a cor da cura, a cor do chakra cardíaco. Da natureza, buscou-se o bambu como um símbolo de retidão, como um símbolo de vazio, porque a gente ensina, né, no Reiki que para a gente deixar fluir a energia, a gente precisa ser como um bambu oco, né, sem julgamentos e para que ela passe. E como grafia também, por meio de um ideograma, né, que seria o diagrama do Reiki. O primeiro aqui significa energia universal, o segundo, energia vital. E aqui a gente vê um fluxo de energia, né? A partir do Gachô, a gente conecta com a nossa energia vital interna, seria a nossa centelha divina, e por meio do Reiji-Ho, a gente conecta com a energia universal. E aí, enquanto a gente está conectado, esse fluxo de energia permanece até que a gente desconecte. Os 5 princípios, a Márcia já explorou bastante, né? Apresentou bastante, é o Gokai, né? Só por hoje sou calmo não só em pensamento, mas em sentimentos, em ações, né? Só por hoje confio no sentido de desligar o ego e confiar de que uma providência divina está atuando, né? Sou grato, no sentido de receber com gratidão não só as boas situações da vida, mas também os desafios, né? Todos eles têm aprendizado. Trabalho honestamente, né? Fazer as coisas com amor, com esmero, com capricho. E o último, né? Sou bondoso, que é o trabalhar a amorosidade, a gentileza e a compaixão, né? Ter uma ação compassiva perante a vida. Como 4 níveis, nós temos o Shoden, que é o primeiro nível, chamado de o despertar, quando a gente abre o canal, né? Quando a gente desobstrui o canal para recebimento da energia Reiki. O segundo nível é o Kuden, chamado a transformação, quando a gente aprende alguns símbolos, né? E esses símbolos ajudam a gente a fazer as aplicações, potencializam, né? A aplicação da energia Reiki. O Shimpiden, o terceiro nível, que o terceiro nível, na verdade, é dividido em 2, né? Então tem o 3A, que é onde a gente recebe o 4º símbolo, o símbolo do mestre, e o Gokuten, que é o 3B, onde a gente que é o nível que a gente está agora, né, Márcia e eu, que é o mestrado, onde a gente aprende mais profundamente, né, os conceitos e a filosofia do Reiki, e aprende também a ensinar o Reiki. Nessa escola do Uzui, né, que existem várias escolas do Reiki, 4 símbolos são ensinados, né?
o primeiro símbolo Chokurei, mais voltado para as questões físicas. O Sei-Reiki, como a Márcia comentou, né? Focado nas questões mentais e emocionais. O Honsha-ze Shonen, mais focado nas questões etéricas, né? Ele é atemporal. E o Daikomyo, mais focado nas questões espirituais. Tudo isso são insumos, né, para a gente chegar nas respostas que a gente estava procurando. O segundo tema é o campo da energia humana, ou seja, a aura, né? Todos nós temos uma aura, e essa aura, ela envolve o corpo físico. E essa figura aqui é uma figura bonitinha, mas não é assim, né? Esses campos de energia, ou esses corpos, eles estão interconectados e interpenetrados. Então, é uma figura didática apenas, né? Ela completa os componentes materiais, né, do organismo humano, e por meio desses corpos sutis, a gente estabelece a conexão com o céu, que não é o céu das nuvens, né? É o campo de energia universal, que seria o campo mais sutil ainda, né? Os 7 corpos, né? O primeiro corpo é chamado de corpo etérico, ele está mais próximo do corpo físico. O segundo corpo é o corpo emocional, né, vinculado às emoções e sentimentos. O terceiro corpo, o corpo mental, vinculado a pensamentos e a processos mentais. O quarto corpo é o corpo astral, que é o que faz a interação entre os 3 corpos mais densos, né, os 3 primeiros corpos mais densos, com os 3 corpos mais sutis, que é o corpo etérico padrão. Nossa, eu não consegui assistir tudo isso, não. Então, filha, você... Everton, filha, só um pouquinho. Eu vou pedir para quem está com o microfone aberto, fechar o microfone. É a Lana. Alana, fecha o microfone, por favor. É a minha filha. Tá bom. Eu escutei. Tô sem querer, desculpa. Tá, eu escutei o Luca falando lá no fundo. Desculpe aí, pessoal. Tá bom. Então tá, estou no quinto corpo, né, o corpo etérico padrão. Esse corpo etérico padrão, ele é um, digamos assim, o padrão do corpo etérico. Quando a gente tem problemas no corpo etérico, né, no primeiro corpo, é nesse corpo etérico que a gente vai buscar, entre aspas, né, a gente vai buscar a cura, né? E eu pintei eles de verde porque é nesses campos que a cirurgia energética atua, né, no corpo etérico e no duplo etérico, o etérico padrão. O sexto corpo celestial, aqui a gente já está num nível mais espiritual, ele é o, digamos assim, é o estágio emocional do campo espiritual. E o sétimo, o corpo causal, é um estágio mental do corpo espiritual. Tá? Aqui a gente tem... Aqui eu não consigo ver. Aqui a gente tem os 3 corpos que eu comentei, né? Na dimensão mais física. Aqui os 3 corpos na dimensão mais espiritual. E no meio, né, o quarto corpo vinculado ao quarto chakra, que faz essa interação entre os dois, entre essas dimensões. Também, pertencem ainda ao campo da energia humana, a gente tem os 7 chakras, né? É importante essas informações, porque a gente usa todas as informações durante a cirurgia energética. Então, a gente tem aqui o primeiro chakra, que é o chakra básico, bem no final da coluna, né? É o nosso centro de sobrevivência. Temos o segundo chakra, o chakra sexual, que é o centro das formas. O terceiro chakra, que é o plexo solar, o centro do poder, o centro dos desejos. O quarto chakra, que é o chakra cardíaco, o centro dos sentimentos e das emoções. O quinto, o laríngeo, que é o centro da expressão e da comunicação. O sexto, o chakra frontal, que é o centro da inteligência e da intuição. E o sétimo, que é o chakra coronário, o centro, né, espiritual. E aqui eu faço uma referência aqui nas mãos, né, nós temos uma vinculação com o sétimo chakra. Então, quando a gente recebe a energia Reiki, ela vem por esse chakra.
desce até o coração, né, até o cardíaco, e daí é distribuída. Além disso, a gente ainda tem os nadis, né, que são canais sutis para a transmissão dessa energia. Essa energia universal, energia vital. Eu vou falar de 3 deles só, existem vários, mas eu vou falar dos 3 principais. Então, a píngala, que ela está vinculada ao aspecto masculino, a razão, né? E ela nasce no primeiro chakra e ela sobe por todos os chakras até o 6º chakra. A ida é o aspecto feminino, vinculado ao aspecto feminino, a emoção e a memória, por isso que as mulheres têm boa memória. Nasce no chakra básico também, sobe até o 6º chakra. E a Sushumna, que é o nadis principal, né, o canal principal, então nasce no primeiro e vai até o 7º chakra. Por aqui atua a Kundalini, né, a nossa energia vital, energia primordial. Ainda falando de campos de energia, esses centros de energia, esses campos de energia, esses corpos de energia e esses canais de energia, eles podem sofrer problemas, né? Eles podem serem bloqueados, podem ser interrompidos, né? Aqui tem uma figura que mostra, né, a condensação de energia, mostra o escapamento de energia, né? Pode acontecer também. E aqui não aparece, mas esse miasma seria quando a energia é tóxica, ela envolve os órgãos, né, internos. Então, isso tudo causa dor, causa mal-estar, causa doenças, né? E, segundo a psicologia, tudo isso são defesas, são couraças, né? Que, de alguma forma, o corpo cria para se proteger. Isso também a gente trata, é isso que a gente trata na cirurgia energética, né? Caso a pessoa não consiga identificar aonde está o problema, em que local, a gente pode usar uma ferramenta que o mestre usava bastante na sua época, chamada Biosen. Então, é uma técnica que a gente faz um escaneamento da pessoa e identifica aonde estão os problemas, as obstruções ou as inflamações. O nosso terceiro assunto, tradição Kahuna. Kahuna, como eu falei, é um povo, né? É o nome de um povo. Kahuna significa guardião, Kahu significa guardião e Runa significa segredo. Esse povo habitava um local chamado Polinésia, né? Que é esse quadrado aqui. Ele vem do Havaí até Nova Zelândia e a Ilha de Páscoa. E atualmente eles habitam o Havaí, né? Então a gente está falando de um povo que habitava esse local. Dizem alguns autores, né, que eles vieram de canoa do Egito, e tem outros autores, né, mais mente aberta, que dizem que eles vieram em naves espaciais da constelação de Pleiades. Então, é o que temos, né? Eles eram organizados em 3 ordens. A primeira ordem, né, que é a chamada ordem de Q, os emocionais, né? E eles já praticavam imposição de mãos. A outra ordem de Lono, os intelectuais, que eram cientistas, né, e usavam ervas como medicamento. E a ordem de Kane, os intuitivos, que eram os de menor número, né, que tinham habilidades psíquicas. Eles também têm uma filosofia de vida baseada em 7 princípios, né? É uma tradição xamânica, pelas fotos, né, e pelas práticas a gente percebe isso, né? A gente deduz isso, que eles têm essa bagagem, né, xamânica. E os 7 princípios são bem comum, né? A gente está bem acostumado a escutar isso aqui. Você cria a sua realidade, você é ilimitado, você recebe aquilo em que se concentra, o seu momento de poder é agora, a alegria como estado de espírito, todo poder vem de dentro, e a efetividade é a medida da verdade. Dizem os Kahunas que se você vivenciar esses princípios, você se conecta a Deus. Você, né, está vivendo em virtude das orientações divinas. Por que a gente falou do Kahuna? Porque esse rapaz aqui, William Lee Rand, que é o criador do método Kahuna,
com R, né? O povo é Karuna com H, o método é Karuna com R. Ele esteve lá, né, no Havaí, buscando informações, e ele trouxe essa técnica da cirurgia lá dos Karunas. A criação desse método, né, chamado Karuna, foi feita nesse período, 94, 95, e ele tem como definição o sistema de cura energética e de desenvolvimento humano. Essa escola, né, Karuna, esse método Karuna, ele é muito focado a compaixão. Inclusive, Karuna, em sânscrito, significa ação compassiva, né, ou a compaixão. E a filosofia de vida, né, do William, na criação, foi exatamente isso. O mais alto grau de paz interior decorre da prática do amor e da compaixão. O método Karuna, ele sofreu influências, né? O William Lee Rand foi beber, né, de várias fontes, né? Então, aqui eu coloco de onde veio, né, o conhecimento da criação do método. E ele tem 3 pilares: desenvolver a compaixão, tratamento e cura energética, né, similar ao Reiki do Usui, e uma novidade aqui, né, que é a ligação com a Terra. É bastante óbvio, como ele bebeu na fonte, né, dos Karunas, que são xamânicos, a ligação com a Terra é algo natural, né? Como formação, né, eles têm muito mais símbolos, né, que o da escola do Usui. Aqui são 13 símbolos, se não me engano. E esses que estão pintados de verdinho, eles usam na execução da cirurgia energética. No caso do Usui, a gente usa 2 símbolos só. A cirurgia psíquica, ela tem vários nomes, tá? Ela é chamada de psíquica, energética, espiritual, tem algumas que chamam até de quântica, né? E é uma técnica de liberação da energia estagnada em razão de bloqueios energéticos causados por padrões vibratórios inadequados. O que são esses padrões vibratórios inadequados? São pensamentos e sentimentos, né? É considerada cura prânica, ou seja, durante sua realização ocorre a manipulação da energia aqui. Daí eu surtei quando eu li essa frase. Porque o Reiki que a gente aprende, né, na escola do Usui é uma cura irradiada. Ela não manipula a energia. Não manipula a energia aqui, né? E aí eu fui pesquisar, né? Falei, uau, isso é Reiki ou isso não é Reiki, né? Essa técnica pertence ao Reiki ou não? E eu verifiquei que alguns autores ensinam, alguns autores e mestres, né, ensinam isso nos seus cursos de Reiki, e outros autores não ensinam, e nem mestres, porque não entendem que é Reiki. O que eu posso falar para vocês, né, eu recebi esse ensinamento da Sandesh, usei esse ensinamento já várias vezes e funciona. Então, independente de ser Reiki ou não, é uma técnica que vale a pena a gente estudar. Como característica, né, a gente tem essa questão aqui de que é ensinado no nível 3A. E eu, depois que eu fiz esse estudo, eu como mestre Reiki, né, que eu pretendo me tornar agora, eu não vou ensinar no 3A, eu vou ensinar ela no 3B, porque eu acho que no 3A a pessoa ainda não está, né, o reikiano ainda não está pronto para fazer a execução dessa cirurgia. Ela atua no corpo etérico, como a gente já viu, né, no etérico e no duplo etérico, e essa aqui é a parte bacana, né? Ela não tem cortes, né, não tem anestesia e não tem sangue. Rapidamente o processo, né, como é que funciona? Primeiro, com a ajuda do receptor, né, com a pessoa que está com o problema, a gente identifica, ou tenta identificar a forma e a cor do bloqueio, ou da toxina. Depois, por meio de um processo específico, a gente extrai esse bloqueio ou essa toxina. E finalizando o processo, a gente usa um dos símbolos do Reiki para fazer o selamento, para fazer a cauterização do local onde a gente trabalhou, onde a gente extraiu, né, o problema. Pesquisei, né, todos os assuntos e cheguei à conclusão de que eu não tinha as respostas ainda que eu procurava. Aí me veio 2 insights, uma frase e uma figura, que na verdade eu já tinha passado por elas, mas eu não tinha percebido que ali estava a resposta que eu procurava.
A primeira frase foi do Johnny Dicardi, dizendo o seguinte: caro reikiano, ao trabalhar com o método Reiki, lembre-se que suas mãos representam as mãos de Deus. E a outra foi essa figura, que eu não lembro onde é que eu achei, provavelmente em algum texto da internet. Exatamente mostrando isso, né? Um reikiano fazendo a aplicação, mas Deus, né, interagindo por intermédio dele. Aí eu entendi que a resposta para as perguntas que eu procurava seria o desenvolvimento de atributos, de virtudes pelos reikianos, né, ou pelo reikiano, para poder aplicar a cirurgia, para poder executar a cirurgia sem a interferência. Então, aqui tem, né, a pessoa focada no seu quarto chakra, com essa percepção do seu quarto corpo, né, corpo astral. E aí a gente tem o primeiro atributo, que é o atributo do curador. Ou seja, curador de si, para depois curador de outros. E aqui, assim como a Márcia fez uma vinculação com os 5 princípios, também é possível a gente fazer uma vinculação com os 5 princípios. Porque só por hoje sou calmo. Então, se eu curei-me, né, das minhas questões, eu estou em condições de curar os outros e eu adquiro uma certa calma, uma calma plena, né, em função disso. O segundo atributo, a não ação. E essa não ação, que seria o fazer não fazendo, ela se divide em 2 partes. A primeira, esvaziar a mente, e a segunda, desligar o ego. Aí sim, a não ação ocorre. E como é que eu consigo fazer isso? Por meio da meditação, por meio de meditação profunda, né? E por que ele está ligado ao confio? Porque eu tenho que ter muita coragem para desligar o meu ego e continuar executando uma ação, confiando que a providência divina está atuando. Tem que ter muita coragem para isso. E esse talvez seja um dos passos mais complicados nessa questão, né, de desenvolver esses atributos. O terceiro atributo seria a disponibilidade, estar a serviço, né? E estar a serviço para prestar o reiki, né, para ensinar o reiki, para irradiar o reiki, e estar disponível também para receber o mérito, né, das suas ações, das suas boas ações. Então, nessa questão, a gente faz a vinculação com o sou grato. A gratidão, né, por existir, a gratidão por poder ter esse conhecimento, né, do mestrado, por poder ajudar as pessoas, por poder ensinar as pessoas, por poder difundir o reiki. O quarto atributo seria a retidão. E aqui a gente lembra do bambu, né? Retidão, transparência, verdade, respeito por você, respeito pelo próximo, e está vinculado com trabalhar honestamente, né? Fazer as coisas com esmero, com qualidade, né? O quinto atributo seria a amorosidade. E aqui a gente faz uma vinculação com um olhar compassivo, um falar compassivo, um ouvir compassivo e um agir compassivo, né? Com compaixão. E também a gente faz uma vinculação com os 5 princípios, que é o sou bondoso, sou gentil, né? A partir do momento que a gente conseguir desenvolver plenamente esses atributos, né, essas virtudes, a gente tem a tendência, né, a alcançar um estado que eu chamei de inspiração, que é quando a gente está em condições de receber o sopro divino, né? Esse sopro divino, essa inspiração, seria um estado de espírito, né? Um estado que transcende o físico, transcende o humano, e chega num estado de espírito, que exigirá, claro, muita determinação, dedicação e leveza de alma para ser alcançado. Por meio do reiki, por meio da vivência do reiki, por meio da internalização, né, desses 5 princípios, e da meditação profunda, a gente pode evoluir do estado de canal vazio, que já é um estado evoluído de consciência,
para um estado de inspiração divina, que é um momento onde a gente deixa o divino atuar por meio das nossas mãos, como dizia a frase do Johnny Descartes. Então, como conclusão, né, constatou-se, né, que sim, é possível realizar tal cirurgia sem interferência mental ou emocional do reikiano, desde que este alcance o estado de inspiração durante a execução do processo de cura. Difícil, mas possível. Como desdobramento, a gente propõe, né, aprofundar esse estudo, aprofundar o estudo dos atributos, verificar se eles são suficientes e analisar os efeitos que eles produzem, né, na execução da cirurgia energética Karuna. As 3 experiências que eu tive, né, com a cirurgia, eu não conhecia esse tema, esses assuntos, né, que eu apresentei para vocês. Então, eu ainda não testei, mas fica aqui a proposta. Aqui uma relação, né, dos autores pesquisados, e eu agradeço. Reiki Ste, né, o Reiki que habita em mim, irradio para vocês. Muito bom. Deixa eu fechar aqui agora. Voltamos. Voltamos. Todos aí? Todas aí? Opa! Sim. Sim. Gratidão pela paciência. Então. Reiki Ste é marca registrada, hein? Pode usar, mas só tem que falar a fonte. Muito bom. Criação do Everton. Ó, chegou mais gente aí, estamos em 35 pessoas. Bom, Opa, vamos lá. bem-vindos. Vamos lá, então. Vamos fazer a mesma sequência, Juliana, depois Margarete? Se a Margarete quiser começar agora... Quer começar, Margarete? Vamos lá. Então, tá bom, vou começar. Então, em primeiro lugar, parabéns, Everton. Por isso que eu gosto de participar dessas bancas da Sandecha, porque eu estou aprendendo todo dia que eu participo. E sempre é muito gratificante. E parabéns, Sandecha, por sempre promover tudo isso, e aos alunos, né, aos mestrandos. Bom, Everton, o teu trabalho está muito bem elaborado, muito bem descrito, muito bem organizado, a sequência dos temas, ele vai tomando forma, né, e a gente consegue depois, lá no final, junto com você, fechar a hipótese, tá? Da não interferência, da sem interferência do reikiano, né? Porque no primeiro momento, eu falei, como é que ele vai comprovar isso, né? Porque quando a gente começa a pensar através da neurociência, se for pensar pela neurociência, no momento que a gente tem uma intencionalidade de se colocar naquela posição, com aquele propósito, que a gente tem um propósito enquanto reikiano, né? Eu vou fazer algo por alguém. Por mais que eu esteja neutra, essa intencionalidade já é algo que está sendo realizado. Mas, quando nós vamos nos tornando reikianos, nós vamos descobrindo e vivenciando que algo acontece acima da compreensão da ciência, que está sendo compreendida hoje, né? Hoje já está caminhando junto. Então, você conseguiu trazer isso aqui, tá? Porque realmente, com todo esse processo, com todo esse caminhar, com todo esse trilhar que você foi descrevendo, sim, é possível realizar a cirurgia. E que nós somos, quanto mais vazios, né, mais profundo a cirurgia acontece, tá? Acho que mais que eu tinha colocado aqui. Você também explicou bem ali que muitas vezes a gente faz confusão, né, do método Karuna, e que a cirurgia Karuna ela foi agregada dentro do Usui, então ela faz ali parte do método Usui, né, como uma cirurgia que ela
está inserida ali. Uhum. Diferente de um método Reiki Karuna, que é outro método, que tem outros símbolos e outra, né? Isso. Então, você deixou bem claro aqui, que muitas vezes podia confundir, né? Tá? Eu acho que dou parabéns para você, tá? E eu sei por mim também que a cirurgia que a gente começa fazendo no início, porque o caminho, o trilhar do Reiki é para sempre, né? Ele tem um início, mas não tem fim. E quanto mais nós vamos nos dedicando ao trilhar desse caminho, nós vamos ficando com mais aguçados os nossos sentidos, né? Inclusive nas cirurgias, de você ir percebendo, tendo a percepção daqueles nódulos de energia, das cores, dos formatos. Quanto mais você se entrega, mais a tua percepção vai sendo aguçada, de você vendo tudo isso acontecer, e é real. Exatamente. E realmente, no momento em que é retirado, os nódulos de energia que estão condensadas, né? Depois o teu fechamento com o símbolo, isso é real, né? Então, parabéns de você conseguir trazer aqui um tema desafiador, tá? Porque, como eu falei, a princípio, eu fiquei pensando como que ele vai... Mas você conseguiu fechar direitinho, com as etapas, com a seriedade, com o trabalho aguçado, com a pesquisa, tá certo? Então, eu só dou Gratidão. os parabéns para você e, como se diz, Reiki Reikste. Reiki. Reikste. Obrigado pela contribuição. Tá? Eu que agradeço. Muito obrigada. Passo a palavra agora para a Juliana. Obrigada, Margarete. Pois é, Everton, quanta contribuição mesmo. Parabéns. Gratidão. Muito lindo o teu trabalho, muito bem colocado mesmo. As figuras e a apresentação foram muito limpas, muito claras, então nos orientou mesmo o que você queria trazer, né? E acho que a gente entendeu exatamente as dúvidas, né? E assim, essas tuas dúvidas e esses insights que você chegou ali, eu falo para você, e eu acho que todos aqui que fazem Reiki com a Sandesha, no Robin Lotus, e principalmente o processo transformador que a gente passa no ano do mestrado, tá aí a chave e a diferença para que você consiga aqueles atributos, o Everton. Porque, assim, a gente sabe das formações, não vou entrar no mérito aqui de melhor, pior, mas a gente sabe as formações que existem. E a gente sabe, a gente já discutiu isso em algumas vezes aqui nessas apresentações, mas, assim, mais uma vez, em mais um trabalho, isso fica provado. A diferença que esse processo de um ano de transformação do mestrado, né, nos causa a ponto de percebermos e termos esses insights, como o Everton levantou ali, da importância desses atributos para realizar, ali ele focou na cirurgia em si, mas para realizar qualquer procedimento. Qualquer coisa. Uhum. Esses atributos que você levantou do reikiano, lindo. Isso com esses atributos, nós realizamos qualquer coisa plenamente. Nós realizamos qualquer missão com plenitude, com atenção, com centralidade, com retidão na fala, retidão na palavra, né? Na fala, na pensar e no agir, né? A retidão. Sim. Então, todos aqueles atributos são fundamentais mesmo, mas a gente só percebe isso com o caminhar, né? Isso não está exatamente explícito numa técnica cirúrgica, nem lá do médico e nem nas nossas do rei, né?
Aham. Se todos nós fizermos qualquer atividade nossa dentro daqueles atributos que você percebeu como sendo fundamentais para realizar isso sem interferência, a gente seria realmente uma sociedade 3 vezes mais evoluída que estamos. Mas eu acho que é esse o caminho, a gente ir evoluindo esses atributos em todos nós através do Reiki, mas tantas outras pessoas também podem chegar nesses mesmos atributos, creio eu. O Reiki nos é uma ferramenta para que a gente chegue nesses atributos, né? E o curso de formação de mestrado de 1 ano nos leva à percepção do quão importante tudo isso é para o nosso trabalho reikiano. Então, assim, perfeito as tuas colocações, perfeita a tua exigência consigo mesmo de puxa, mas é uma técnica tão linda e a gente sabe que pode dar tão errado, não é? Então, a exigência que você teve consigo mesmo, que imagino que a exigência começou com você mesmo. Pô, como que eu vou fazer isso aqui se eu não estou desse jeito que eu devia estar, né? Que resultado que eu vou ter? Será que eu vou estar implicando mesmo numa cura energética ali na cirurgia? Então, imagino que pela tua exigência própria você conseguiu ir percebendo o quanto seria adequado você ter aqueles atributos, você explicar esses atributos para todos nós, né? E isso é transformação. E isso que faz com que a gente seja o aluno da Sandecha. Né? Desse jeito mesmo. É verdade. É claro que a gente, nesse caminhar, a gente transforma e o Reiki vai nos facilitando alcançar todos esses atributos quando a gente pratica realmente, né? Então, parabéns, as minhas contribuições eram essas, de parabenizar mesmo. E ali, quando você finaliza com a mão de Deus, né, sobre a cabeça, aquilo ali é muito importante, porque a gente pode ir sem ele. A gente pode ir sem ele. Mas com ele é bem diferente, né? Com ele a gente pode muito mais e entendendo essa força. A gente estava aprendendo isso também no uso do pêndulo, né? O pêndulo é uma atividade que você também tem que ter esse distanciamento, mas ao mesmo tempo, se você se conecta somente com esse entendimento da neurociência que pode impactar no pêndulo, é uma coisa. Mas quando você conecta com a tua força, conecta com a força divina, puxa ele para a tua crispa, aí a coisa parece que o pêndulo vira outra coisa, né? Muito maior que qualquer. Então, é a mesma coisa. Quando a gente está com essa intenção e ainda conectado a ele, eu acho que a nossa vida fica mais fácil, né? E nós somos mais instrumentos do que nunca. E parabéns por ter sido instrumento dessa fala tão bonita, com tanta retidão, viu, Everton? Gratidão. Gratidão mesmo. Muito bom. Então, estamos chegando ao final. A noite foi longa, mas foi curta. Né? Para mim, eu já ouvi, a gente fez uma prévia semana passada, mas sempre é bom ouvir novamente a palestra do Everton e da Márcia. A gente falou disso o ano inteiro, né, Everton? Foi interessante porque eu joguei o desafio para o Everton e eu sabia da resposta, né? Mas ele não sabia. E chegou um ponto, ele me apresentou 14 versões da monografia. É verdade. E teve uma que ele disse, Sandecha, eu cheguei à conclusão que não é possível fazer cirurgia energética sem interferência, porque ela é manipulativa. Aí eu falei, Everton, podemos aprofundar isso. Entrei em pânico. Mas é a própria exigência, né? Exato. E aí, como o Everton colocou, que ele acha que é apenas para mestres, eu não diria apenas para mestres, mas para um reikiano muito dedicado, como a Ju vem falando,
quarto princípio, só por hoje eu sou dedicado em tudo que faço, e esse dedicado em tudo que faço, segundo o Peter Arjava, é também cuidar do seu processo de autodesenvolvimento. Sou dedicado na minha evolução. E quando eu sou dedicado na minha evolução, eu desenvolvo todos os atributos possíveis, né? A ponto de fazer como o Zui, que tá bom, se é para eu morrer para iluminar, eu vou para o Monte Kurama fazer meu jejum, vou morrer e iluminar morrendo. Não, ele não morreu, ele teve mais 4 anos para trabalhar e trazer isso para a gente. Então, o meu maior desafio no ensino do Reiki é botar na cacholinha dos alunos isto, silenciar a mente e desligar o ego. É o trabalho mais difícil no ensino do Reiki. Ensinar técnicas ensinar técnicas, né? Faz assim, assim, isso é para o ego. Agora, ensinar o aluno, estimular o aluno, chacoalhar o aluno, provocar o aluno. O Everton falava que eu provoquei eles o ano inteiro. Provocar o aluno para cair a ficha. Nós podemos realmente ser bambu oco, nós podemos fazer não fazendo, que lá do Zen se chama de Wo Wu Wei, é o fazer não fazendo, né? É o estado que o Everton chamou de inspiração, que na tradição japonesa do Reiki é o próprio Reiju, né? Dos 3 pilares. O Gachô, quando eu conecto, eu me coloco em presença e conecto. Reiju, é o Reijio, né? O Reijio é se colocar disponível para a inspiração, né? Se colocar disponível para a ação do Reiki, que o Everton chamou as mãos de Deus. Quando a gente dizia que o Reiki agora guie as minhas mãos, guie a minha ação, guie meus pensamentos, eu sou totalmente instrumento. Isto é o estado de inspiração que o Everton, né? Ele criou aí a tese, né? Criou uma tese para comprovar a afirmação. Então, fica o convite para todos os reikianos e os não reikianos também, para realmente o Reiki, ao mesmo tempo que ele é super simples, esse trabalho interno de aprender realmente a ser esse bambu, ele né? É um caminho longo, né? Demora. Então a gente às vezes acerta, às vezes o ego entra e faz o trabalho, daí a gente toma na tarraqueta, né? Aí tomou aí, saiu cansado da sessão porque o ego entrou na frente, né? Então, mas faz parte da nossa trajetória e do nosso aprendizado. Everton, parabéns, né? Gratidão, eu estou muito orgulhosa desses meus 2 alunos, né? Completando aí os 27 mestres. Agradeço profundamente esse ano que caminhamos juntos. Super gratidão mais uma vez a Juliana, a Margarete, a Regina, que sempre está lá nos bastidores me socorrendo, né? E a todos vocês que vieram aqui celebrar junto com a gente mais essa vitória e essa comprovação dos 5 princípios, né? Foram com confiança, com gratidão, com paz e calma, com dedicação e principalmente com muito amor no coração. Gente, gratidão, gratidão, gratidão. Se alguém ainda quiser comentar alguma coisa, a gente ainda tem uns minutinhos, se bem que já são 10h30, tá? Obrigado aqui pelas manifestações no chat também, a gente está registrando tudo, está tudo gravado, tá? E até breve, tá bom, gente? Até breve. E obrigado para o Luciano lá, que deu uma força também aí nos bastidores. Nossa. Luciano. Ô, Luciano, parabéns para vocês, Márcia, Everton. Gratidão, Luciano. Gratidão. Obrigado. Valeu. Gente. Parabéns para vocês todos aí. Obrigada. Gratidão. Obrigada. Gratidão a todos. Obrigada. Tchau. Parabéns, gente. Tchau. Parabéns. Boa noite. Uma boa noite a todos. Boa semana. Muito reiki. Reiki-ste. Muito obrigada. Reiki-ste.
aí. Até logo. Parabéns para todos. Obrigada, Gratidão, obrigada. gratidão. Tchau. Tchau, boa noite. Tchau, parabéns. Boa noite. Obrigada. Obrigado. Gratidão. Patrícia! Tudo bem, Patrícia? Tudo bem? Boa noite a todos, gratidão para todos, tá? Boa noite, Foi muito Terezinha. lindo. Obrigada, Gratidão. foi, né? Obrigada. Foi, Gratidão. foi lindo, eu assisti já 3, foi lindo. Muito aprendizado. É. E essa Valeu. mestra linda sempre atuando lindamente. Poderosa. Gratidão. Boa noite. Boa noite. Boa noite Boa a Boa todos. noite. Boa noite, Obrigada, Margarete. Patrícia. Boa noite. Obrigada, Margarete. Boa noite. Sandecha, te enviamos, então, depois, né? Me enviam as notinhas, Tá bom. tá? Daí eu passo Tá para bom. eles, tá? Nós vamos ter mais um Bom. encontro para entrega dos certificados, né? Tá bom? Certo. tá Margarete, bom. obrigada. Manda foto das entregas dos certificados, hein? Ah, Manda mandamos sim, mando sim. Pode deixar. Esse vamos fazer presencial. Isso, façam. Beijo. Beijo, Tchau, beijo. Boa noite. Tchau, obrigado. Boa Tchau. noite. Obrigado. Boa noite. Ai.